18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, seguindo a programação da Mix, agora programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime, boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Rádio Mix Manaus. E, gente, para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, né, gente? Manda aquela foto, aquele vídeo, manda o que você tá achando do 18 horas para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E a gente começa com trânsito. Vamos falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando como está a movimentação da volta para casa. Agora em Manaus, 6h05. André, boa noite, André. Teve chuva, teve pagamento do 13º, ou seja, tem ocorrência e o trânsito está complicado. Deve estar tudo engarrafado, não é não? Boa noite, André Meirelles. Isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês. Também meu boa noite para todos os ouvintes ligados aqui na 100.7. Teve chuva pela manhã e muitas ocorrências, inclusive agora nesse momento continua chovendo aqui em vários bairros da capital amazonense. Antes de passar as informações de como que tá o trânsito, mas só adiantando que já é aquele trânsito pesado, as fortes chuvas que atingiram Manaus nessa sexta-feira, né, voltaram aí a causar problemas em várias zonas da cidade. Ao todo, 8 ocorrências foram atendidas pelo Centro de Cooperação da cidade, o CCC, após aí as chamadas feitas pelo Disque 199, que é o canal da Defesa Civil que funciona 24 horas. Então essas demandas foram encaminhadas aí para as equipes que estavam ali em campo da Defesa Civil Municipal, que atuaram ali bem rapidamente nas áreas mais afetadas, isso tudo com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Entre as ocorrências registradas estão aí uma erosão e um deslizamento de muro na zona sul de Manaus. Já na zona norte foi feita uma solicitação de vistoria e pela zona centro-sul essas equipes atuaram aí e atenderam uma erosão em via pública e o rompimento de um bueiro. Na zona leste a situação também exigiu atenção. Foram registrados um deslizamento de terra, um ponto de alagamento e uma construção irregular que passou por uma avaliação técnica, né? E aí a Defesa Civil faz sempre aquele reforço que em caso de risco ou emergência a população deve acionar imediatamente o Disque 199, que é o serviço que funciona 24 horas e também garante atendimento rápido às ocorrências. Inclusive agora nessa chuva que atinge a capital amazonense, é importante a população ligar para 199, até mesmo para o contato aí do Corpo de Bombeiros para acionar qualquer situação de risco. Agora, sobre o trânsito aqui da capital amazonense, a gente já viu a Humberto Calderaro, que está aquele trânsito congestionado, e também a Avenida Boulevard Álvaro Maia. Por aqui também o trânsito nesse sentido volta para casa, sentido centro-bairro está bastante congestionado. E outros pontos aqui da capital amazonense, ali pela Altaz Mirim, próxima à rua Penetração 2, o trânsito segue carregado por lá. E essa cena se repete na Avenida Djalma Batista, que também é o sentido volta para casa, sentido centro-bairro, está completamente congestionada a Avenida Djalma Batista, e a Constantino Neri também tem alguns pontos de retenção e lentidão. Então já sabe, né, nessa chuva aí, a orientação é para que redobre a atenção durante esse período chuvoso e principalmente ali para prestar atenção. Se tiver uma área alagada, é bom procurar aí uma rota alternativa, né? E também prestar atenção aí quando for dirigir nessas vias molhadas, buscando essas rotas alternativas aí sempre que possível. Daqui a gente continua nas ruas aqui da capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre chuva, sobre ocorrências e, claro, o trânsito aqui pela capital. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. IBGE Manaus mantém a maior PIB da região norte. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas fecha o ano com 320 projetos industriais aprovados. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes reforça na malha aérea para o movimento de fim de ano. O presidente Lula afirma que o Brasil está pronto para o fim da escala 6x1. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você aqui no programa 18 horas, hoje, sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas.
E começamos o 18 horas de hoje com uma boa notícia. Manaus é a 6ª maior economia do Brasil no estudo PIB dos municípios do IBGE. Mantém o posto de maior PIB da região norte e supera capitais como Curitiba e Porto Alegre. A informação foi divulgada hoje com o levantamento de análises do período de 2023. Em valores absolutos, o PIB de Manaus foi de 127,6 bilhões de reais em 2023, representando 1,2% do PIB brasileiro. Manaus ficou atrás apenas de 5 cidades com o maior PIB. Em primeiro está São Paulo, que concentrou 9,7% do PIB nacional, somando 1,06 trilhões de reais. Em segundo lugar aparece o estado do Rio de Janeiro, com 3,8%, com 418,4 bilhões de reais. Logo depois em Brasília, registrando 3,3%, com um resultado ali de 365,6 bilhões de reais. Seguido o ranking das primeiras colocadas, uma surpresa, a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, aparece em 4º lugar, com 1,2% do PIB nacional, somando 134,1 bilhões de reais. Isso por causa do petróleo na região. Em 5º está Belo Horizonte, também com 1,2% do PIB, somando 130,1 bilhão de reais. De acordo com o IBGE, o desempenho de Manaus para se fixar como a 6ª economia do país ocorreu num contexto de retomada da concentração econômica nas capitais, impulsionadas principalmente pelo crescimento do setor de serviços. Em 2023, a participação das capitais no PIB nacional subiu 27,5%, subiu de 27,5% para 28,3%, enquanto a fatia dos demais municípios recuou de 72,5% para 71,7%. E entre os municípios que mais ampliaram a participação nesse período, São Paulo liderou com aumento de 0,36 ponto percentual. Também registraram crescimento Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro, cada uma com avanço de cerca de 0,1 ponto percentual. E Manaus registrou crescimento de 0,04%. Está entre os municípios com crescimento mais moderado, mas manteve uma trajetória aí de ganho relativo. Num recorde de longo prazo, Manaus avançou no ranking nacional. Em 2002, a capital ocupava a 7ª posição entre os maiores PIBs municipais. Em 2023, passou para a 6ª colocação, à frente de Curitiba, que respondeu por 1,1% do PIB, e também Osasco, que representou também 1,1%, e Porto Alegre com 1%. E no indicador de PIB per capita, Manaus registrou R$ 61.855,15 em 2023, tá? Um valor acima da média nacional, que foi de 53,9 mil. Entre as capitais, o maior PIB per capita foi observado em Brasília, com 129,8 mil reais, enquanto que Belém apresentou o menor, com 31,1 mil reais. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos aqui no 18 horas falando de números positivos na economia. A reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM, fecha o ano com 320 projetos industriais aprovados. E os números são expressivos: mais de 9 mil empregos e quase 8 bilhões de reais em investimentos industriais. Os dados reforçam o polo industrial de Manaus e o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Odiné Araújo traz pra gente os detalhes. Boa noite, Odiné. Somente em 2025, o CODAM aprovou 60 novos projetos industriais. Juntos, eles preveem a geração de mais de 9 mil empregos e quase 8 bilhões de reais em investimentos no Amazonas. Com essas aprovações, o estado chega a 320 projetos nos últimos 6 anos, um crescimento de quase 68% em comparação com 2019. A economia também respondeu em arrecadação. De janeiro a novembro, o ICMS cresceu 7,28% e alcançou 15 bilhões. Comércio e indústria lideram com 46% cada, seguidos pelo setor de serviços. O polo industrial de Manaus manteve força. De janeiro a outubro, o faturamento chegou a 33 bilhões de dólares, 6% acima do ano passado. A expectativa é fechar 2025 com 40 bilhões de dólares, o segundo maior resultado
feriado da história. A indústria também bateu recorde de empregos. O Amazonas tem mais de 574 mil trabalhadores formais e só o polo industrial alcançou a maior média histórica, mais de 131 mil empregos em 2025. Os números foram apresentados por Gustavo Igreja, secretário executivo econômico da SEDECT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Sempre é relevante ressaltar que estes números atuais são sobremodo expressivos, dado o elevado grau de automação que temos hoje nas empresas instaladas em nosso polo. Este quadro mostra de forma resumida a origem dos insumos que entram no polo industrial de Manaus e o destino de nossa produção. Cerca de 64,4% dos nossos insumos vem do exterior, 18,6% vem dos componentistas instalados na região e 16,8% vem do mercado nacional. Em relação ao destino da nossa produção, 1,5% são as nossas exportações, especialmente concentrados para refrigerantes, motocicletas, ligas de ouro, que são utilizadas nos catalisadores dos automóveis, lentes oftálmicas e descartáveis. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Karime, chegando o final do ano, né? E com certeza Manaus já tá nesse clima de férias. Eu ainda não. Mas muita gente já tá nesse clima pra gente e pra atender essa alta demanda, Karime. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ele tem recebido um reforço na malha aérea, Karime. Exatamente, que afinal de contas todo mundo quer dar um tempo, viajar um pouco, né não? São 206 voos extras, gente. Um aumento aí de 2,3% na oferta de assentos em relação ao mesmo período do ano passado. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Boa noite. Entre 15 de dezembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, o terminal do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes vai receber 4.245 voos, com mais de 549 mil assentos disponíveis, ligando Manaus a 27 destinos nacionais e internacionais. O crescimento é puxado principalmente pelos voos dentro do Brasil, com alta de 3,68% na oferta doméstica. Entre os destinos com mais reforço estão Belo Horizonte, Cofins, São Paulo, Guarulhos, Recife, Brasília e Porto Urucu, em Quari. Para dar mais conta do fluxo, o aeroporto montou um plano de ação especial. Para falar sobre o assunto, conversei com o gerente de operações do aeroporto de Manaus, Ovelarque Campos. Nesse período de autoestação, até 31 de janeiro de 2026, o aeroporto de Manaus se consolida como hub regional, recebendo 206 voos extras. Nós fizemos todo um planejamento extraordinário, garantindo eficiência, segurança e uma experiência harmonizada para os nossos passageiros para este período. Com isso, estamos prontos para receber esses mais de 500 mil assentos ofertados no aeroporto de Manaus. A média diária vai ser de 83 pousos e decolagens. Os horários de maior movimento vão das 11 da manhã às 3 da tarde e também na madrugada, entre 1 e 3 horas. O dia mais movimentado da temporada já tem data marcada, 8 de janeiro, quando 96 aeronaves devem passar pelo Aeroporto Internacional de Manaus, confirmando a capital amazonense como um dos principais hubs aéreos da região norte. Volto com vocês. O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil eles começam, Karime, hoje a operação fim de ano nos principais aeroportos do país. E até o dia 5 de janeiro, diversos terminais, eles vão contar com o maior número de servidores da agência, Karime. Exato, Kenneth. O objetivo da ação é monitorar a movimentação nos terminais e assegurar a prestação adequada e segura do serviço de transporte aéreo nesse período de maior fluxo. O reforço acontece no meio ao crescimento da aviação brasileira, que nesse ano vai bater recorde de movimentação de passageiros, tanto em voos domésticos como internacionais. O fim de ano é um período de maior movimento nos aeroportos, o que exige essa atenção redobrada. O governo orienta que os passageiros devem observar as regras previstas nas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil, que tratam da assistência ao passageiro em caso de atraso e cancelamento de voos e também das condições de acessibilidade. Esses itens serão fiscalizados com maior atenção durante a operação. 18 horas. Política.
Agora 6h19, vamos de política. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Vamos lá. Nathalie, a fala do deputado federal Capitão Alberto Neto do PL gerou forte repercussão nas redes sociais depois que ele classificou como perseguição política as possíveis cassações dos deputados Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. O vídeo, inclusive, provocou uma onda de críticas nos comentários. Conta pra gente mais detalhes, Nathalie. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Kennedson Paes, e para todos que nos acompanham nessa noite chuvosa aqui na nossa capital, né, Karime? Então, a gente até adiantou aqui no programa 18 horas ontem, né, que a mesa diretora da Câmara dos Deputados tinha decidido ali a cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. E aí, dessa medida foi determinada ali pelo presidente da casa, o Hugo Mota, teve uma reação imediata. E claro, né, que o vice-líder de oposição, eu tô falando aí do capitão, do deputado federal, capitão Alberto Neto, ele foi ali, né, e realmente defendeu os seus aliados, a gente pode dizer assim. Ele disse que essa cassação realmente seria uma decisão arbitrária, né, e ele apontou que isso não acontecia desde a época da ditadura. Inclusive, ele foi até as redes sociais para falar dessa situação. Eu até separei um trechinho para os nossos ouvintes poderem conferir. Vamos ouvir. Você sabe quando o Brasil viu deputados sendo cassados em série? Não foi em governos eleitos pelo voto popular. Foi durante a ditadura militar, quando o AI-5 permitia calar parlamentares, caçar mandatos e intimidar o Congresso. Pois bem, minha gente, hoje não há tanques nas ruas, mas há canetas muito poderosas nas mãos de poucos. O resultado prático é o mesmo: cassações, intimidação e um Congresso acuado. Vejam os fatos. Deputados eleitos com milhões de votos, como Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, são alvos de decisões políticas, lógico que travestidas de jurídicas, sem trânsito em julgado, sem o devido processo legislativo e com a mesa diretora do Congresso agindo como um despachante, não como a guardiã da soberania parlamentar. 18 horas. Karime, Kennedson, a gente ouviu aí um trechinho da fala do deputado federal Capitão Alberto Neto, só que, Karime, esse vídeo teve uma grande repercussão nas redes sociais, com mais de 1000 comentários, e muita gente estava ali criticando a postura do deputado federal. Eu até separei alguns comentários pra gente colocar, pra quem nos acompanha também através das redes sociais, vai poder conferir. Teve gente que disse até, Karime, de novo, já que os deputados não estão nem no Brasil, estão foragidos nos Estados Unidos, e a gente ia ter que continuar pagando ali os seus salários. Tem até ali, mano, como é que é? Vai trabalhar. Quando que você vai trabalhar a favor do povo? Enfim, vão ficar de mimimi até quando? É realmente... Foi mais ou menos esse, foi mais ou menos para esse rumo que tomou essa prosa, como eu disse anteriormente. Ele realmente recebeu ali uma enxurrada de críticas depois dessa publicação, Karime. Kennedson, vamos lá. Na Polícia Federal, ela apreendeu cerca de R$400 mil em espécie, daquela história, nota sobre nota, no endereço ligado ao deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, em Brasília. Também há indícios de uso irregular de cotas parlamentares. O que essa apreensão representa do ponto de vista político? Explica pra gente o que é mais detalhes a respeito dessa apreensão, quem são essas personagens? Então, Karime, segundo o próprio parlamentar, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele afirma que no conteúdo dessa operação, que inclusive foi denominada Operação Galho Fraco, ou seja, os policiais no mínimo estavam confiantes de que seria uma operação fácil e que encontrariam coisas fáceis. Então foi o que aconteceu. Durante essa operação realizada tanto em Brasília como também no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreendeu esse montante de R$400 mil dentro de um flat do deputado Sóstenes, isso no estado do Rio de Janeiro. E aí o deputado hoje, ele se manifestou após esse escândalo que foi repercutido nacionalmente a respeito sobre essa quantidade expressiva de dinheiro guardada dentro de um guarda-roupas, dentro também de uma sacola. E aí o que foi mencionado pelo próprio deputado é que esta operação, ela tinha como alvo investigar a questão de destinação de valores, Karime, que são separados para o transporte. Os deputados, eles têm ali esse amparo pela lei, onde eles recebem verbas parlamentares para fazer locação de veículos. O deputado
Ele negou qualquer irregularidade, ele afirmou que esse dinheiro, na realidade, que foi encontrado, ele é lícito e que tinha sido fruto de uma origem da venda de um imóvel, negando qualquer posição a respeito sobre desvio de recursos públicos. E aí, durante a coletiva de imprensa, vários jornalistas, é claro, que perguntaram a respeito, você vende um imóvel e aí não coloca no banco, tá guardando debaixo do colchão, por que disso? Ele afirmou ali, segundo a versão dele, que ele teria guardado lá após a venda desse imóvel, que aconteceu na semana passada, e ele não teve tempo devido à correria desse final de ano lá na Câmara dos Deputados. Ele não teria feito esse procedimento porque estava querendo fazer a aplicação desse dinheiro em um outro tipo de negócio. Mas o que ele disse é que não teme ninguém, não teme nada, não teme as autoridades, porque pode comprovar de que esse valor que teria sido vendido desse imóvel também estava dentro das conformidades e também já tinha sido repassado ao poder público que ele tinha feito essa venda desse imóvel, então o dinheiro é legal. Só que nesse caso, a quantidade de dinheiro foi apreendida, foi levada para análise e aí vai passar por um processo de investigação para realmente confirmar se esse dinheiro ele teve origem ou não através da compra desse imóvel. Mas é claro que o deputado Sóstenes Cavalcante, ele reagiu a essa fala. Eu separei um primeiro trecho que ele fala a respeito sobre essa ação policial. Vamos ouvi-lo. Porque a acusação é de que eu lavo dinheiro de um contrato de R$4.500 de um carro. Ora, tem deputados da esquerda aqui que alugam também carro da cota parlamentar que pagam 7, tem gente que paga até R$8.000. E eu não estou falando que eles estão praticando nada ilícito, porque cada um contrata o carro que quiser. O nosso carro tem 2 anos de uso sempre. Por isso que eu pago mais barato do que é o preço de mercado. Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro. É mais uma investigação para perseguir quem é da oposição, quem é conservador, quem é de direita. Só que tem uma questão aí, Karime, no meio desses bastidores, porque segundo fontes, a CNN Brasil, o parlamentar, ele não tinha nesses últimos anos, Karime, dados da Justiça Eleitoral, eles indicavam que nas últimas eleições o Sóstenes Cavalcante, ele não tinha declarado patrimônio tão grandioso assim para equivaler esse valor de R$400 mil. Ele tinha um patrimônio modesto e não tinha informado a respeito sobre posses de imóveis, o que ampliou esses questionamentos em torno da versão apresentada pelo deputado. Ele disse que tem toda essa documentação, que o staff dele estava trabalhando para apresentar todas as regularidades e tal, que já tinha declarado essa venda desse imóvel, só que daí as coisas tendem a se complicarem mais, até mesmo por conta desse histórico da Justiça Eleitoral. E só pra gente finalizar, Karime, ele atribuiu essa perseguição, essa operação como perseguição política e cobrou da Polícia Federal respostas a respeito sobre as investigações do Banco Master, da CPMI, do INSS. Vamos ouvir novamente o deputado. Eu fico impressionado, como a Polícia Federal não quer investigar a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um contrato com um banqueiro de R$129 milhões. Isso a Polícia Federal não quer investigar. Por quê? Será porque a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Estes são os problemas do Brasil. Aí querem pegar um carro alugado de R$4.300 para fazer uma cortina de fumaça e agora pegam o dinheiro de um imóvel para falar e desviar o foco da população. Ou seja, Karime, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, então o deputado ele utilizou essa estratégia para falar sobre diversos outros casos, incluindo a CPMI do INSS, a citação do Lulinha, e aí a história aí, na versão do deputado foi uma cortina de fumaça, entendeu? Não tô errando sozinho então, Também tem muita coisa para ser investigada, tá certo. Nathalie, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Na prática, gente, o que muda com essa decisão? Ainda não é o fim. Ainda não é o fim, porque assim, se a gente olhar para o mapa e ver as terras ainda verdes, são todas terras demarcadas, onde estão lá preservados os povos originários. E o do lado, o entorno que está desmatado é o que não está preservado, que não fazem parte desse marco, dessa demarcação e do marco temporal. Ou seja, é um risco grande que se corre para uma devastação, um desmatamento rápido, não é? E até mesmo da segurança, dos povos, a gente pode dizer assim. Mas como, voltando para a pergunta, por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal derrubou nessa quinta
quinta-feira, aí o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Inclusive, o relator, né, o ministro Gilmar Mendes, votou para invalidar essa tese, né, de que os indígenas só teriam direito às áreas que ocupavam até ali o ano de 1988. Mas eu disse que não é o fim, porque a corte já tinha julgado o marco temporal, que era inconstitucional em setembro do ano de 2023, né, tipo há 2 anos atrás. Mas antes dessa publicação do acórdão, o Congresso já tinha aprovado uma lei estabelecendo essa aplicação, né? Só que muita gente teve muito disse-me-disse, né? Muita discordância. E aí, paralelo a isso, o Senado também aprovou uma proposta para inserir o marco temporal na Constituição, barrando ali para que não tivesse outras contestações futuramente. Só que a iniciativa ainda não foi apreciada pela Câmara, por isso que eu disse, ainda não é o fim. Muita água ainda vai rolar em torno dessa discussão, Karime. Agora, Karime, só para contextualizar essa situação, para a gente saber que às vezes a gente mora na capital, a gente não entende como é que vivem os povos indígenas no interior do nosso estado do Amazonas. Tive um contato com uma cidadã indígena, que ela é de uma comunidade do sul daqui do nosso estado do Amazonas. Ela mencionou que a área demarcada dela, olha só a realidade, gente, eles não têm condição de irem para a escola porque não é fornecido o serviço de transporte escolar para aquela região, porque é uma área federal. Ou seja, não tem uma possibilidade de eles irem para a escola devido a ser uma área federal, uma área protegida. E outro detalhe que ela trouxe pra gente que chega a ser chocante. Quando uma árvore cai em uma estrada, eles não podem utilizar motosserras, eles não podem utilizar um serrote para poder desobstruir a via. É muita ignorância. E aí, né, o que acontece? O que essa cidadã, representante dessa comunidade indígena, falou? Olha, quando uma árvore cai no meio da estrada, a gente tem que pedir autorização das ONGs que atuam nessa região. A ONG precisa autorizar e aí tem que passar por um transtorno danado para poder tirar, desobstruir a via. Agora, olha que loucura, gente. Então, realmente, os povos amazonenses, eles precisam ser mais ouvidos. Os povos originários precisam ter essa voz para que eles tenham condições de sobreviver, não apenas sobreviver, mas também eles terem uma vida digna. De progresso, Com certeza. A gente falou sobre não é porque eles são indígenas que eles não podem ter progresso. Por que não, né? Exatamente. Por que não pode ter tecnologia, avanço, progresso, transporte para ir para a escola? Não. Então, já que é da marcada, já que é da União ali, que tem que preservar e tem que ajudar esses povos ao desenvolvimento e não simplesmente largar a sorte, o pior, largar na mão de ONGs, que não fazem muita coisa. É preciso preservar, mas com responsabilidade, ao respeito do desenvolvimento desses povos originários. Levar progresso para essas regiões. Kenneth, vamos lá. E durante uma entrevista coletiva, o presidente Lula afirmou que o Brasil está pronto para avançar na redução da jornada de trabalho e pelo fim da escala 6x1. É isso mesmo? Fizeram contas? Pois é, Karime, é uma proposta que vinha sendo debatida bastante, né? Onde havia muito aquela instabilidade a respeito da jornada 6x1. E aí o que aconteceu, Karime? O presidente Lula tem feito essa fala justamente pelo avanço dessa proposta que está acontecendo na Câmara dos Deputados, está acontecendo no Senado. Mas o impacto econômico já foi apresentado? Então, essa que é a questão, né? Porque deveria acontecer esse levantamento antes da proposta ser elaborada. E isso diverge muito, né? Existe muita discordância ainda a respeito sobre esse tema. Os impactos, eles ainda precisam ser avaliados. Eu até cheguei sobre esse tema, Carminha, eu vi um vídeo, até chega a ser interessante a respeito sobre isso, sobre um debate na rua a respeito da escala 6x1. E aí o que acontece? Um professor chegou a dizer que com esse avanço nessa escala, né, essa escala de menor quantidade de dias trabalhados, a pessoa poderia trabalhar em um outro emprego, ou seja, trabalharia PJ e CLT. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa está trabalhando 10 horas e aí pode reduzir a jornada de trabalho, vai trabalhar com o PJ, meu Deus, vai trabalhar agora 16 horas. Então acho que, sabe, muitas pessoas ainda não têm noção do que realmente isso pode acontecer, isso pode resultar, né? Dos benefícios. A ideia é reduzir a jornada de trabalho. Eu acho que pode acontecer tudo menos descanso, Karime. É verdade, porque o brasileiro tá tão apertado, a situação tá tão feia pro nosso lado. Normalmente a gente já precisa de 2 empregos, Pronto, né? Exatamente. Todo mundo Julius, né? A pessoa vai aproveitar e vai, posso fazer um freela aqui e vai ser isso, né? E o objetivo não é esse, o objetivo é justamente dar mais qualidade de vida, mais
saúde para essa população, que as pessoas, né, que o CLT consiga passar mais tempo em casa, tempo saudável, pensar em si, enfim, fazer outras coisas e não o trabalho. Só que, infelizmente, a realidade do brasileiro é outra. E daí ele vai fazer o quê? Vai arrumar uma outra fonte de renda porque tá ralado para todo mundo. E aí vamos pegar aqui as aspas do Lula. Ele disse assim, ó: olha, não existe um único argumento que não possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta. Porque se nos anos 1980 a gente já queria reduzir a jornada de trabalho e já faz 45 anos, temos que medir os avanços tecnológicos desses 45 anos. E o governo federal ele tem demonstrado esse apoio a essa ideia da redução da jornada de trabalho, Karime. Agora, o apoio também poderia vir para os pequenos, médios empresários com uma redução aí, um alívio nas taxas que pagam. Porque se você alivia um pouco o imposto, esses empresários vão ter mais fôlego de colocar uma escala menor, 5x2 para o trabalhador. Também tem esse lado. A gente entende que o empresário pequeno, médio, eles pagam os impostos com muito sacrifício e paga ali uma carteira de trabalho também é caro. Um trabalhador CLT sai caro para esse empresário. Então, o lado do governo federal também deveria dar uma amenizada aí nas taxas e nos a gente está falando de um contexto, Karime, só para eu finalizar aqui o pensamento, para a gente expandir as ideias. A gente está falando de um contexto em que esse ano foi aplicado taxas dos super ricos, onde vários empresários já têm saído do Brasil devido a esse alto valor de impostos, de taxação e impostos. E o grande risco é exatamente esse. Ao invés de se tornar um benefício para o trabalhador, possa acabar gerando desempregos em massa. Mas a expectativa deles é boa. Vamos ver qual que vai ser a contraproposta, né? Eu acredito que ele venha fazer essa contraproposta para tentar ajudar a facilitar e minimizar os impactos, né? Vamos aguardar. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, mãe é presa por omissão no crime de tortura e estupro contra a própria filha. É nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, boa noite. Como é que está? Volta para casa, André. Boa noite, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes. A gente começa falando aqui do trânsito, volta para casa, sentido centro-bairro, na Avenida Brasil. Tá um trânsito carregado, né? Com essa chuva, continua trânsito pesado pela Avenida Brasil. Outro ponto também que a gente chama atenção é a Avenida Djalma Batista, completamente congestionada nesse exato momento. E essa cena também se repete na Avenida Constantino Neri, nesse sentido também volta para casa, né? Tem vários pontos de lentidão, retenção, dá para observar a gente passando pelo viaduto do Boulevard, que também está com trânsito pesado. A gente consegue observar a Avenida Constantino Neri com muitos veículos pela via, completamente também carregado o trânsito por aí. A Boulevard no sentido centro-bairro também, desde as proximidades do São João Batista, segue com trânsito aí carregado. A gente também tem informações agora ao vivo aqui da Maceió. Maceió nos dois sentidos aqui está com trânsito bastante pesado, carregado. A gente se aproxima nesse exato momento para acompanhar aqui que esse trânsito ele tá carregado. Então você que nesse momento pretende passar pela Maceió, não sabe como é que tá o trânsito, em ambos os sentidos está aquele trânsito pesado, carregado, com muitos veículos pela via e com essa dificuldade aqui que a gente tem nesse momento para trafegar aqui pela avenida. A gente fala isso em toda a extensão da via, principalmente nesse sentido centro-bairro, para quem vai trafegando pela Maceió, é um trânsito completamente carregado, congestionado aqui pelo local. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo agora com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira chuvosa, verdadeiro temporal que fez soar o alerta da Defesa Civil para quase toda a cidade. A previsão para a noite indica céu ainda nublado e chuvas leves. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 20 e 21 de dezembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado amanhece com céu carregado, já indicando chuva forte ao longo do dia com pancadas intensas. À noite,
noite permanece nublada, ventos leves e a chance de chuva cai bastante, quase nula. O resumo do termômetro: a temperatura no sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 100%. Agora, o domingo. O domingo começa com aquele sol tímido, mas nuvens carregadas trazem chuvas leves e passageiras que podem cair de forma isolada por todo o dia. À noite, o céu fica parcialmente nublado e não temos chance de chuva para a noite do nosso domingo. O resumo do termômetro: a temperatura no domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus. Mix. Agora, gente, escuta esse caso gravíssimo, cruel e com certeza covarde. Uma mulher de 40 anos, ela foi presa aqui na nossa cidade de Manaus, acusada pelos crimes de estupro de vulnerável e também, Karime, ela foi coautora desse crime na companhia do marido. Uma omissão nesse crime, uma tortura contra uma criança, Karime, de apenas 17 anos, uma adolescente, né, Karime? A própria filha do Kenneth. É uma criança, assim, porque essas violências começou quando a menina tinha 7 anos. Isso porque, segundo a polícia... Uma década de sofrimento, imagina, né, gente? Segundo a polícia, depois que o pai foi preso, a adolescente, essa vítima, ela gravou um vídeo relatando o que acontecia. A mãe dela autorizava os abusos sexuais contra ela, tá? O próprio pai, como eu disse, desde os 7 anos de idade. O homem foi preso lá em Maraã. E quem traz pra gente os detalhes sobre esse caso cruel é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite. Os crimes aconteceram no município de Maraã, aqui no interior do estado, desde que a adolescente, que hoje tem 17, tinha apenas 7 anos. A mãe foi presa suspeita de omitir os abusos e também as agressões sofridas pela filha, que contou que era violentada pelo próprio pai pelo período de 10 anos seguidos. O pai foi preso no dia 6 de dezembro. Já a mãe, segundo as investigações, sabia dos abusos. Em um vídeo, a adolescente relata que a mãe permitia que o marido mantivesse relações sexuais com a filha desde que ele não se envolvesse com outras mulheres. As investigações apontam que, além dos estupros, a jovem também sofreu episódios de tortura. Em um deles, o pai raspou o cabelo e a espancou sem que a mãe tivesse qualquer reação. Para a polícia, essa omissão configura a participação direta nos crimes, como explica a delegada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Cássia Evangelista. O genitor e agressor da criança já estava preso desde o dia 6 de dezembro pela prática do crime de tortura, de exploração sexual e de estupro de vulnerável contra esta vítima. Este genitor praticava estupro de vulnerável contra sua própria filha desde tenra idade, e quando a mãe soube dos aborrecimentos, ela fez um acordo com o genitor para que ele continuasse tendo acesso sexual à própria filha, desde que não conseguisse mulheres na rua. E a partir de então, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva também dessa mãe. Ambos moravam na capital de Manaus e foram fugidos para o interior. A adolescente foi encaminhada para o acolhimento institucional e depois entregue a familiares maternos. A mãe permanece presa e vai responder por estupro de vulnerável e omissão em crime de tortura. Vale lembrar que omissão também é crime. Quem souber de abusos e violência contra crianças e adolescentes e não denunciar, comete o crime de omissão. Então tem que denunciar na Dépica ou no Disque 100, que inclusive pode fazer até denúncias anônimas. Karime, Kennedson. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje, na entrevista do dia, vamos conversar com o deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Tudo bem, deputado? Tudo bem, estou à disposição. Sou decano e corregedor da Assembleia Legislativa. Estamos no 8º mandato de vereador de Manaus e no 7º mandato como deputado estadual, né? Hoje estive em Presidente Figueiredo, né? Juntamente com a Defensoria Pública, trata de um assunto que, na verdade, atinge grande parte da população, que é a questão da regularização fundiária, né?
Então a Defensoria Pública está fazendo um trabalho muito bom, juntamente com a Corregedoria da Assembleia Legislativa. Certo, e qual foi o seu trabalho específico hoje? O que vocês puderam adiantar sobre isso lá? Em primeiro lugar, nós sabemos que grande parte das terras são da União, dentre elas o Distrito Industrial 2, né, o Distrito Agropecuário, e que, na verdade, sabemos que precisa dar uma destinação eficaz, porque o Distrito Agropecuário, na verdade, nunca saiu do papel, né? Na verdade, nunca se efetivou. Era, no início da instalação da SUFRAMA, tinha 3 viés, que era o Distrito Industrial, esse que nós temos aí, o Distrito Naval, que na verdade não saiu do papel, que é o caso da frente da nossa cidade, é uma frente, uma orla mais feia, porque temos estrada de reparo, pequeno, médio e grande porte. E olha, nós somos o segundo maior polo naval do Brasil, abaixo somente do Rio de Janeiro. Então construímos aí navios, né, incluído do Roberto Carlos Silveira de Laura, foi construído aí. Então temos uma expertise muito grande. E o outro era o Distrito Agropecuário. Qual era o projeto mesmo? Com isenção de tributos, né, das empresas que estavam no Distrito Industrial, tinham um propósito também investir no Distrito Agropecuário. E que isso não aconteceu. Ficaram terras devolutas e que a população começou a utilizar, eu não digo invadir, ocupar. E agora, pessoas que estão há 30, 40 anos lá, estamos trabalhando exatamente para resolver. E já temos uma posição já do Distrito Industrial 2, que é o Nova Canaã, o Coliseu 1, 2 e 3, que eu levei pessoalmente ao presidente Lula, e trabalhamos junto, a SUFRAMA, o Bolso Saraiva e a Superintendente do Patrimônio da União, e que já foi dada a destinação. Então estamos esperando que 3.500 famílias, né, dessa área do Coliseu 1, 2 e 3 e Nova Canaã possa ser dado o seu título de terra destinado às pessoas que já estão lá. E agora estamos indo junto com a Corregedoria da Assembleia, como também com a Defensoria. Avançamos hoje no diálogo e eu entendo que agora, na verdade, é saber quem é quem. Saber aqueles que querem, que estão de bons propósitos e aqueles que, na verdade, estão ali para grilar, para, de repente, levar proveito. Então, hoje foi um dia extremamente produtivo e é uma pauta que vem abordando há um bom tempo. Agora, deputado, tem um projeto que é de sua autoria, que é sobre exatamente a economia solidária. E é essa lei, deputado, que fortalece a economia local e contribui para uma inclusão mais produtiva aqui no estado do Amazonas. Conta pra gente mais detalhes sobre isso. Olha, a economia solidária, ela é um modelo econômico baseado na cooperação, na autogestão e na solidariedade. Diferente desse modelo tradicional que a gente tem, que o modelo que nós temos é um modelo de expoliação daqueles que, na verdade, querem produzir e não tem como. Então, temos fortalecido muito as cooperativas, as associações e já temos resultados concretos aí, né? Junto com a Associação do Cooperativismo, que nós temos muito forte aqui, e temos já cooperativas que já estão comercializando. Eu digo aqui para você, principalmente no setor primário, né? A questão da produção do babaçu, que as pessoas que dizem assim, tem babaçu aqui na Amazônia? Tem. Quando a gente fala de babaçu, pensa no Maranhão, né? Então nós temos mais de 10 milhões de pés de babaçu. E olha que a gente come aquele pão norte cada dia, todo dia, né? Com glúten e carboidrato, a farinha de trigo. E agora nós temos a possibilidade de ter a farinha do babaçu. É só proteína e zero glúten, né? Então hoje, diante das cooperativas que trabalhamos, já tem 5, com o apoio do Sebrae, eles já estão produzindo mesocarpo do babaçu aqui da nossa região, entre Boa Vista do Ramos e Barreirinha, e já tem o sindicato das panificadoras que já estão começando a trabalhar para a produção do nosso pão utilizando a farinha do babaçu, que é só proteína, não é carboidrato, que é originária nossa farinha da mandioca. Esse aqui é do babaçu. Então, isso será inserido já em breve na merenda escolar e como também vários outros projetos na área. Eu gosto da confusão. Um exemplo, você que está nos assistindo sabe que o Gilberto Bestrini lá atrás falava do abate do jacaré, não é isso? Sim. Só que é o seguinte, parou no tempo e nós fizemos uma lei que inclusive trabalhamos muito junto ao IBAMA, aos jogos ambientais, que é o manejo sustentável de crocodilianos e textudinhos.
Todo mundo, os bacanas comem a tartarugada, né? Faz aquela tartarugada, mas como é que é? Todas elas são licenciadas, são manejadas? Não são. Tem também aquele projeto Pé de Pincha. O que eles fazem? Recolhe e faz aquele oba-oba da distribuição de milhares de pé de pincha. Pé de pincha é porque é o tamanho da tartaruguinha, do tracajá, pequenininho. Que na verdade nem 1% chega à fase adulta. Então o que nós estamos trabalhando também? Com cooperativas, né? Para que eles possam exatamente fazer o manejo dos pés de pincha, destinar, por exemplo, 15% ou 20% para o meio ambiente e fazer exatamente a comercialização. É mais uma ação das cooperativas da nossa economia solidária. Então nós temos também o artesanato forte, produzido aí para os quilombolas, dos povos originários, né? Na verdade, e que eles precisam também ter uma destinação econômica, porque não é somente a Zona Franca de Manaus. Tem muita gente produzindo e que precisa. Outra coisa também que entra também na economia solidária é a questão do turismo. O turismo comunitário. O turismo comunitário, ele também precisa exatamente ter essa mola principal. Então, o que acontece? Das cooperativas, agricultores familiares e artesãos, e também, gente, eu acompanho permanentemente a questão dos catadores, e aí é com o Ministério Público do Trabalho, né? Eu queria aqui agradecer o Ministério Público do Trabalho, que são pessoas que vivem numa cidade, num estado que não tem coleta seletiva. Então eles vivem no meio dos urubus para tentando coletar ali o plástico, o material orgânico do inorgânico, né? Então agora, depois dessa lei aprovada aqui no estado do Amazonas, o governo federal, o presidente Lula, ontem anunciou exatamente na legislação da economia solidária. Então, o Amazonas saiu na frente. Então, esse trabalho, muitas das vezes as pessoas não sabem, mas tem numa média de mais de 25 cooperativas e associações de catadores, né? Então, esse povo, eles precisavam ter exatamente a valorização. E agora vai ter uma política estadual da economia solidária que o governo agora vai ter que tomar como uma política pública permanente e não mais como se faz às vezes o oba-oba, a coisa ali passageira. Num período e termina, né? Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, o senhor é líder da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. Como é que vocês lá na Assembleia podem trabalhar a questão de melhorar o serviço de distribuição de energia, da luz nossa de cada dia, porque qualquer temporal, qualquer chuvinha, a gente fica sem luz. Existem bairros que da última chuva forte ficaram 3 dias sem luz. Existe algum mecanismo que vocês podem ajudar a população na qualidade desse serviço de energia? Olha, para começar, eu queria te dizer que eu fui o autor da lei, o autor da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que 2 anos atrás nós fomos para cima. Eles achavam que para resolver o problema da energia da cidade de Manaus era colocar aquela poluição visual que era medidor aéreo, né? Ou seja, de toda forma não respeitavam o consumidor, né? Qualquer coisa, e eu vou continuar brigando, porque se você atrasar uma semana, eles já mandam pro cartório. Então, essa poluição visual, deputado, apenas para uma finalidade de curiosidade, essa poluição visual, ela também é fiscalizada pela Assembleia Legislativa? Como é que funciona isso? Porque ainda acontece em diversos bairros daqui de Manaus essa poluição visual mesmo, fica bem estranho. Exatamente. O seguinte, no Parque 10, aqui, Paz da Cidade Nova, foi início da CPI. Então já tinham instalado. Quando nós entramos com a CPI, parou, porque eles instalado não somente em Manaus, como nos municípios, né? Então, onde já tinham instalado esses medidores aéreos, a população também se quietou, não disse assim, eu quero que retire, né? Mas o seguinte, no que se diz respeito, hoje o problema de qualquer chuva, e parece um absurdo, parece absurdo mesmo, né? Quando eu recebo no meu celular, esse negócio vai ter um temporal, vai ter não sei o que e tal, e já está acontecendo. O alerta da Defesa Civil. O alerta da Defesa Civil. Quando eles colocam no meu celular, eu olho para cima, o temporal já está caindo, né? Então é o seguinte, o que acontece hoje, né? No que se diz respeito à energia, a pergunta que você fez. Sim. É porque não é feita a manutenção da rede. Ou seja, as mangueiras, as árvores altas, elas estão caindo aí
em cima da rede de energia. Então isso é um item que nós temos cobrado muito, né, da Amazonas Energia, e agora vamos continuar cobrando de quem da estará... Mas e como é que está essa venda? O senhor sabe explicar pra gente? Olha, primeiro ela ainda não assumiu, porque eu sempre vou lá, ainda tem uma pendenga judicial, ou seja, quem vai ficar com a conta, quem vai ficar com o passivo. Sim. Não é verdade? Porque é muito fácil. A Amazonas Energia deu um rombo de mais de 10 bilhões que nós denunciamos na CPI, e aí como é que essa empresa, AMBA, que vai entrar, como é que vai ficar isso aí? Vai ser dissolvido? Pois é, vai assumir essa dívida. Mas uma das propostas, inclusive do governo federal, é que uma parte desse rombo fosse rateado pelos consumidores de todo o país durante 14 anos, nas contas de todos os consumidores. E somos radicalmente contrário, porque para mim, nós identificamos na CPI que tem pessoas que se apropriaram desse recurso. E não foi o povo. Então o povo não pode pagar uma conta que não é dele. Vai pagar duas vezes. Até porque nós já pagamos uma tarifa altíssima, uma das maiores do Brasil. E na sua avaliação, existe alguma forma de trabalhar, da gente sair dessa situação, dessa inércia, para resolver a questão do fornecimento de energia aqui do Amazonas? Olha, temos tentado o seguinte. Primeiro, quando se fala... Ontem eu participei de um debate que na verdade vocês que são da comunicação podem estar mais inteirados, mas a sociedade ainda não despertou. Sobre a questão de data centers, né? Sim. Na verdade, tem o Prodan e são poucos. Então, para trabalhar... mercado muito forte, né? Para trabalhar daqui a 10 anos é o que vai mover a nossa economia, gera muito mais emprego, mas só que são empregos mais especializados. Veja bem, para a gente trabalhar a questão de data center aqui, primeira coisa tem que ser garantia, tem que ter garantia de energia 24 horas, né? Então o que nós fizemos como parlamentar? Foi a quebra do monopólio do gás, tá certo? Ou seja, a liberdade da comercialização do gás. Eu disse, Nézio, o que isso resultou? Você vê hoje que tubulações hoje nas vias principais de Manaus estão colocando rede de gás. Ou seja, a Cigás ganhava e não investia. Hoje, as termoelétricas hoje de Manaus já dá uma tranquilidade pra gente que todas essas termoelétricas hoje aqui não consomem mais o diesel, mas consomem o gás. Então, o que nós queremos? Primeiro, ter a segurança, a garantia de ter uma energia que dê segurança às empresas se instalarem aqui. E com isso eu tenho certeza de uma coisa, é cobrar também, porque o que estamos produzindo de energia limpa aqui, não sei somente para abastecer o sul e sudeste, né? Porque tem um sistema nacional de energia, né? Que, ou seja, quando dá um apagão lá no Rio Grande do Sul, aqui o Amazonas, a gente paga o pato, né? Então eu entendo o seguinte, o Amazonas também produz, vivemos distante nos maiores centros, mas que na verdade eu creio que agora o momento agora é de continuar cobrando, fiscalizando, e eu como presidente da Comissão de Vendas e Energia vou continuar fazendo o meu papel. E a respeito da transição energética, que estabelece aí metas para redução do uso de diesel, a aprovação foi unânime, uma proposta sua, não é? Exatamente, porque eu entendo que esse debate, houve uma discussão acalorada no último dia de sessão plenária sobre transição energética, né? E eu pedi por conta da minha relação que eu construo com os meus pares, na Assembleia eu disse, olha, desse voto de confiança, um ou outro lá que queria pedir vista para postergar para o debate ano que vem, e na verdade conseguimos aprovação por unanimidade. Transição energética é levar também a energia solar também para as comunidades isoladas. Também tem áreas aqui da nossa região, principalmente lá em São Gabriel da Cachoeira, fazer mini hidrelétricas para atender a população, porque não é em todo local que você chega com energia, com cabeamento, né? Então, e as pessoas dizem assim, Sinésio, como é que nós vamos sair da energia fóssil? Eu creio que vai demorar um pouco mais. Certo. Porque não é bem assim. Mas porque o gás é energia fóssil. Mas não é pouco poluente. Mas eu, por exemplo, defendo, e a crítica também a gente recebe, a produção do gás do urucu, né? A produção do gás e também do petróleo da margem equatorial. Veja que como a Guiana ou a Amapá está vivendo aí. Então, não vão pensar que nós vamos deixar de produzir o petróleo também, porque tem muitos produtos que são derivados do petróleo,
que não é somente o diesel e não somente a gasolina. Tem outros derivados que estão no processo da produção de produtos, entre eles o asfalto e, dentre outros, o plástico, né? Tantos produtos que tem aí no mercado. E outros derivados. Muitíssimo obrigada, deputada, pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Fique à vontade para passar uma mensagem de fim de ano. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. É a segunda vez que eu venho aqui na Rádio Mix. Eu estava com saudade, viu? Eu creio que já tinha, eu acho, uns 8 ou 10 anos que eu vim aqui a última vez para fazer debate. E quero dizer para todos vocês, o Natal é um ano novo maravilhoso, mas tenho certeza uma coisa de muitos desafios, né? Eu creio que eu me vejo não somente como cidadão, mas como também um ser político que debate, que dialoga, mas a intransigência, né? Eu vejo política, eu creio que é um grande desafio que nós temos que superar para que a gente possa viver um país, né? Que a gente possa valorizar o ser humano e, acima de tudo, o debate. Eu transformo o parlamento como se fosse uma sala de aula, que eu sou professor educador de filosofia, porque eu entendo que é por aí. E quero parabenizar esse programa de jornalismo da Rádio Mix, 18 horas. Fico atento, diariamente eu estou ligado, que vocês passam exatamente de uma forma imparcial, não é verdade? A comunicação e a informação. Parabéns e saúde, paz e bem a todos vocês também aqui da rádio. Amém. Muitíssimo obrigada pelas palavras carinhosas. Conversamos hoje com o deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Você está ouvindo 18 horas. E hoje é sexta-feira, né, Karime? Olha só, a gente vai conferir agora a nossa programação cultural, a nossa programação do fim de semana com ela, Vanessa Lima, que traz os detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Fim de semana especial chegando. A gente está prestes a entrar numa das melhores datas do ano. Sim, o Natal. E para você entrar no clima, vem aí a Agenda Cultural da Mix, trazendo os melhores eventos dos próximos dias. E é hoje, a partir das 7 da noite, no Teatro da Instalação, o público é convidado para uma releitura natalina inspirada no universo de Tim Burton. Um espetáculo que mistura teatro, dança, música e tudo com aquela estética mágica que a gente ama. E a entrada é gratuita. E o sábado já amanhece movimentado. Das 10 da manhã às 6 da noite, no Palacete Provincial, tem o Natal Geek no museu. Promovido pela Casa Geek 42, a iniciativa promete reunir fãs de quadrinhos e cultura pop que amam o Natal. E a entrada também é gratuita. E o sábado continua. Às 6 e 8 da noite, no Teatro Ibeu, a trupe da Encarnação apresenta o espetáculo Filho de Deus, Menino Meu. Um espetáculo cheio de humor, música e criatividade, contando o nascimento do Filho de Deus de um jeito leve e divertido, com venda de ingressos na portaria. E enquanto isso, para quem prefere uma noite dançante, é nesse sábado, no Nova Era Hall, no Estúdio 5, rola a festa comandada pelo DJ Raidi Rebelo, trazendo os melhores sucessos dos anos 70, 80 e 90. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, no domingo, a partir das 5 da tarde, o quintal do Coiote Louco recebe uma tarde musical animada com o esquenta do bloco de carnaval Vai Quem Quer. Os shows de Márcia Novo, Antônio Bahia, Jussinha Quero Quero e DJ Noelle garantem a festa. Esse fim de semana tá recheado de boas opções. Agora é só se jogar na programação e entrar no clima natalino que já tá bem aí. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está. Volta pra casa, André. Boa noite. A gente estava falando, Karime Kennedson, do trânsito pela Avenida Maceió, né? Então o trânsito continua pesado por lá, carregado. Os condutores que estão nos acompanhando nesse momento aqui na 100.7 pode pegar uma rota alternativa e o trânsito continua congestionado. A gente fala do sentido centro-bairro. Agora de Djalma Batista, Constantino Neri, também no sentido volta para casa, continua com trânsito pesado, carregado nesse momento, nesse horário de 7 horas e 2 minutos. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma notícia boa que acompanha outra ruim. Saiu hoje de dados do IBGE.
Manaus passou da 7ª para a 6ª posição na participação do PIB nacional de 2022 para 2023. O PIB, não custa repetir, é a soma das riquezas produzidas ao longo do ano. O PIB de Manaus em 2023 foi de 127,6 bilhões de reais. A participação do PIB nacional subiu de 1,1% para 1,2%, um crescimento de 0,04% durante o período. Os números indicam que a Zona Franca de Manaus está em crescimento econômico, mas um indicador deve ser destacado. A cidade ocupou a posição número 875 no ranking de PIBs per capita. O PIB per capita é o valor médio da riqueza produzida dividida pelo número de habitantes. E no caso de Manaus, ainda precisa avançar muito para podermos dizer que a capital do Amazonas é uma cidade rica. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Kennedson Paes, boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todo mundo que acompanhou o 18 horas de hoje. Não esquece de acompanhar a gente também no @18 horas news. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.